Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Na Sala. Nós estamos aqui estudando, nessa caminhada do livro de Gênesis que nós estamos fazendo, e agora nós vamos entrar aqui, o texto vai falar um pouquinho sobre Esaú, sobre a sua descendência. Mas antes de nós entrarmos nesse estudo, eu quero primeiramente lembrar você de curtir esse vídeo, de compartilhar Larry, com as outras pessoas, sim, de enviar isso para que mais pessoas também possam estar adquirindo o conhecimento que nós estamos e possam estar vivendo aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, tem nos revelado a cada dia aqui. E então, fazendo uma recapitulação do que aconteceu na semana passada, no capítulo anterior, nós vimos ali a restauração de Jacó, Larry? O quanto Deus deu a oportunidade deste homem de voltar, de rever as coisas que ele fez, Já estava acontecendo isso na vida de Jacó há um tempo, desde que ele sai lá de Harã, Ele vem fazendo concertos na sua vida, ele se conserta com o seu tio Labão, ele tem ali um encontro com Deus, ele se conserta com o seu irmão, ao perdão, mas de repente, no meio de tudo aquilo que estava indo tão bem, que estava indo tão ajustadinho, houve um tropeço ali e Jacó se esquece daquilo que Deus havia dito para ele, de onde era para ele ir, e Deus havia sido muito claro com ele de quais eram os lugares que era para ele ir, e nessa caminhada, e assim é na nossa caminhada da vida. Às vezes nós estamos andando, vivendo a nossa vida, e num determinado momento a gente acha que pode tomar as nossas próprias decisões, Indo contrário àquilo que Deus, às vezes porque a gente se esquece mesmo daquilo que Deus falou, E a gente viu ali que Jacó, ao invés de ir lá para a cidade onde Deus havia dito, ao invés de ir a Betel, depois retornar à casa dos seus pais, ele para ali num outro lugar, ele acha que aquele lugar é bom, e humanamente falando, realmente aquele lugar era bom, tinha pastagem para os seus gados, tinha lugar para sua família, ele é bem recebido naquele lugar, ele compra terras naquele lugar e ele fica ali. Mas é o lugar que estava fora da vontade de Deus. E como a gente falou na semana passada, todo lugar fora da vontade de Deus não é um lugar seguro, não é um lugar bom para os seus filhos estarem, E aí a gente viu tudo o que aconteceu naquele lugar, a tragédia com a sua filha Diná, a tragédia do massacre que depois os seus filhos fazem aos moradores, aos homens de Siquém, e tudo aquilo que aconteceu. E só nessa situação de medo, de uma retaliação, que Jacó estava com medo ali de que os povos vizinhos agora viessem e quisessem matar a sua família e se vingar daquilo que os filhos haviam feito, só esse medo faz com que Jacó pare e ouça ao Senhor. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia com a nossa vida, ele fala com Jacó ali, Ele sabe, eu imagino uma cena assim, Jacó está no chão, está destruído, desmoralizado diante das pessoas, está desmoralizado espiritualmente, porque desobedeceu a Deus, andou fora do propósito, da vontade de Deus, mas Deus toma esse homem pela mão ali, vem cá, vamos de novo, e Deus relembra ele das promessas, Deus fala de novo para onde é para ele ir, e a gente vê ali uma mudança total de atitude da vida desse homem, Ele obedece prontamente a Deus, ele se despe, das coisas erradas que ele tinha feito, da desobediência
que ele tinha feito. E Deus é assim conosco, né? Nós não podemos nos esquecer só que antes da restauração, do recomeço, precisa haver um arrependimento profundo, um arrependimento genuíno, precisa haver um rompimento com o que está errado, um rompimento com o pecado na nossa vida, para que o Senhor nos dê um recomeço, para que nós possamos começar de novo diante do Senhor, né? E o que a gente aprende, Andresa, com tudo isso, que nós vimos ali a história de dois irmãos gêmeos, né? Nós sabemos o que significa ser irmãos gêmeos, né? Dois irmãos gêmeos que, em um determinado momento, houve um problema de família, né? Tiveram que ficaram longe por 20 e poucos anos. Mas uma coisa muito legal, eu acho que Deus quer nos mostrar com tudo isso, Andresa, é que existiu o amor ali, sabe? Quando chegou aquele reencontro, quando aconteceu tudo aquilo ali, eu vejo o amor de Deus trabalhando entre aqueles irmãos, fazendo com que os dois pudessem, sabe, caminhar juntos, vamos dizer assim, né? Ou seja, evitar todos aqueles problemas, as coisas que... É muito fácil, sabe, gente? A gente aprende com tudo isso. É muito fácil você odiar e prejudicar uma pessoa, sabe? Agora, você amar uma pessoa é servir essa pessoa. Então, é muito mais difícil você amar do que você prejudicar, sabe? Então, a gente aprende isso aqui, sabe? A gente aprende que esses irmãos gêmeos, né? Daquela família, tudo aquilo que aconteceu, todo o processo que aconteceu, a gente pode ver que no final, um pouquinho de amor ali conseguiu fazer com que aquela família, né, pudessem se acertar, pudessem evitar as brigas, até nós tínhamos medo ali, eles tinham medo, na verdade, até que ele, né, matasse o próprio Jacó, né? Mas Deus estava no controle e o amor, sabe? O amor fez com que tudo isso acontecesse. Essa é a grande verdade. É verdade. Né? E Deus age ali com misericórdia sobre a vida de Jacó, né? Trabalhando no coração desse irmão que não cria em Deus, não tinha um relacionamento com Deus, mas Deus molda o sentimento dele em relação ao irmão, né? E assim é conosco, que nós... Agora, eu fico pensando assim, quanto mais os filhos de Deus, né? Se Deus moldou ali o sentimento de Esaú em relação a Jacó, quanto mais nós com os nossos irmãos, né? Com aqueles que o Senhor vai nos acrescentando na vida, né? Na nossa caminhada cristã. E você falando aí de amor, me veio o texto de Gálatas, né? Quando Paulo fala que nós temos que levar as cargas uns dos outros. Amar não é simplesmente um sentimento, é aquilo que a gente faz, né? E o carregar as cargas, às vezes a gente acha a frase bonita, empolgante, gostei da frase, mas levar a carga um do outro é você carregar também as deficiências do outro, muitas vezes até a falta de caráter do outro, aquilo que Deus ainda não trabalhou na vida do outro. É você carregar junto, né? Pegar no colo e olha, vamos lá, nós vamos caminhar, isso aqui vai mudar, Deus vai transformar a sua vida, Deus está transformando a minha vida, a nossa vida, né? Isso é um carregar aqui, o levar a carga um do outro, né? E agora nós vamos entrar no Gênesis 36, né, Andresa? E eu queria falar um pouquinho, antes de a gente começar, para as pessoas entenderem. Sempre quando está começando uma genealogia, vamos dizer assim, né? Que eles vêm aqui... Faz tempo que a gente não tinha uma genealogia, né? É muito interessante, assim, muitas vezes a gente lê aqueles nomes, esse, aquele, fez aquilo, que é o que a gente vai acontecer. Nós vamos ler algumas aqui, não vamos ler tudo para não ficar muito massivo, né? Mas sempre Deus está falando com a gente. Em todos os momentos Deus está falando com a gente. Então, não podemos esquecer que até a vírgula na Bíblia é importante. É importante. Tem algo, tem um recado de Deus. Tem um recado de Deus. Que Deus está nos ensinando. Falar com a gente, exatamente. Assim como foi naquelas primeiras genealogias aqui do livro de Gênesis, né? Quantas coisas nós aprendemos, quantas coisas Deus fundamentou no nosso coração através dela. Exatamente. E aqui não vai ser diferente. E esse capítulo 36 aqui, ele é um capítulo longo, ele é um capítulo que tem muitos nomes que pra gente dá uma enrolada na língua aqui, né? Mas em se tratando de Esaú, é o fim da história dele, né? Aqui é onde nós vamos concluir a história desse irmão aqui. Eu vou ler os primeiros versos aqui, Larry, só pra gente dar uma...
Depois a gente não precisa ficar lendo todos os nomes aqui juntos, mas você em casa leia, porque esses nomes vão aparecer lá na frente, vão contar mais da história. É um povo que lutou, que foi inimigo do povo de Israel durante muito tempo, né? Então é importante que você leia, que você vá se familiarizando com esses nomes, porque alguns deles a gente vai ver lá, alguns deles se tornam nomes de cidades, de regiões, então é importante que você conheça isso. Exatamente. Vamos lá então, 36 verso 1. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oolibama, filha de Aná, filha de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reuel. E Oolibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Lá é interessante que o texto todo aqui ele vai nos dar 6 listas, né, diferentes aqui. E essa primeira lista ele está falando sobre as esposas de Esaú e seus filhos, e ele está falando aqui de um período onde ele estava ali com o pai, onde ele estava em Canaã ainda, né? É uma coisa interessante, Andressa, que você vê que os filhos de Esaú nasceram todos ali, né? E os filhos de Jacó nasceram, com exceção de Benjamim, nasceram todos lá em Padarã, né? Uhum. Então, uma coisa interessante isso. E uma coisa que a gente pode ver já logo aqui é o cumprimento da profecia que a Rebeca fez lá quando eles estavam no ventre. Sim. Né? Eu até copiei aqui para a gente voltar lá, que está lá em Gênesis 25, 23, respondeu o Senhor a ela, né? 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas suas entranhas. E o povo, e um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Aqui começa a se cumprir essa profecia, né? Que realmente, aí eles estão virando povos agora, fizeram seus filhos e tal. É isso e que agora Moisés está mostrando pra gente. Está começando a se transformar realmente e cumprir a profecia que foi feita lá para ela, lá atrás. Sim, né? aquilo que Deus revelou para ela. Né? Exatamente. A gente tem que entender também que, assim, Esaú, ele era um caçador nômade. E a gente vai ver aqui, vai falar, né, quando ele se encontra lá com Jacó, quando tem o encontro dele com Jacó agora, o texto nos falou que Esaú morava em Seir, que ele habitava ali em Seir. A gente precisa entender que até que Jacó retornasse para sua casa, Esaú ainda vivia com o pai. Ele já tinha conquistado essa região de Seir, porque ele era um guerreiro também, né? A gente viu ali que ele tinha um exército com ele. Então ele conquistou essa região de Seir, mas ele morava com o pai ainda. E é só depois da morte do pai, que a gente viu no capítulo anterior, é que ele vai realmente morar, habitar ali com a sua família nessa região de Seir. Né? Senão, às vezes a gente se confunde. Uma hora fala que ele estava em Seir, outra hora fala que ele estava em Canaã, e vai virando uma bagunça aqui. Mas é só para a gente entender isso. Então, até que Jacó retornou, Esaú já tinha conquistado essa região ali, mas ele ainda vivia com os pais. Vivia ali na terra dos pais. Ali, só depois da morte de Isaac que realmente vai haver essa separação, né? Exatamente. Mas ali, logo no 6, ele fala, né, que o Esaú tomou as suas mulheres. Até gostaria que você lesse para nós, só para mim fazer um comentário. Esaú tomou suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa e do seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos da terra de suas peregrinações. E a terra de suas peregrinações não podiam sustentar por causa do seu gado. Olha que interessante, né, André? Aqui se cumpre uma outra profecia também, que é do mesmo, na mesma linha, que está lá em Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, né? Então está se cumprindo
as profecias que foram dadas para ele lá atrás, né? E uma outra coisa interessante, gente, que acontece aqui, é que esses dois ficaram tão ricos que repetiu mais ou menos uma história, claro que não é igual, lá o que aconteceu no início, quando com Abraão teve que separar do sobrinho, né, por causa que eles tinham tanto gado, tantos animais, tantos bichos que eles não conseguiam viver na mesma terra. Ou seja, seria mais ou menos assim. Eles não tinham planta como se faz hoje, que nós preparamos pasto para os animais, a gente prepara uma comida para o inverno, aquela coisa toda, né? Hoje as tecnologias nos ajudam com isso. Nessa época não. Era o que a terra dava. Era o que a terra dava. Então, conforme ia crescendo, eles iam, né? Nós vamos ver mais para frente, eles iam longe levar os animais, para os animais poderem se alimentar e tudo mais e tal, né? E aqui acontece essa separação, né? Que me chamou a atenção porque eu lembrei a história do Ló, né? Do Abraão e do Ló, né? Porque eles tinham muita coisa, tinham muitas terras, muita coisa, aí pegando já agora tudo que era do pai também. Então você imagina como que ficou isso, né? E essa forma com que Moisés está nos contando aqui, essa separação, mostra que realmente houve paz entre eles, houve perdão entre eles, né? É uma separação amigável ali, não houve até aqui não houve uma desavença a mais entre eles, né? Nós sabemos que os edomitas vão se tornar inimigos do povo de Israel, muitas batalhas vão acontecer, se não me falha a memória, só Davi, né? Daqui muitos anos, é Davi que vai derrotar esse povo, mas aqui nesse momento, os dois irmãos, Esaú e Jacó, os pais dessas nações, né? Eles estavam sim em paz, aquilo que Deus faz é verdadeiro, né? É real. Houve a paz ali, houve realmente o perdão entre esses dois irmãos, né? Andressa, não precisa nem ler, mas aí seguindo, dando sequência, gente, chegando lá até perto do 16, a gente pode ver que os filhos, né? Os filhos de Esaú se tornaram príncipes, se tornaram chefes tribais, né? E ali, o que acontece na verdade é assim. O Esaú foi o pai, e aí os seus filhos foram crescendo, foram, né, também se desvencilhando, vamos dizer assim, sendo chefe de tribos, né? Mostra também para nós como a diferença de vida de Esaú e Jacó, né? Esaú não se preocupava com essa miscigenação, com essa mistura de povos, né? Ele se mistura, ele se casa com mulher lá de Seir, né? Os horreus ali. Então ele faz essa mistura de povos. Ele faz essa mistura, né? E essas separações de famílias, né? Como que é interessante. Já o Jacó é o contrário. Nós vamos ver que o Jacó ele vai sempre unindo, né? Sempre unindo a família, né? E o Esaú não, o Esaú ele fez, e aí eles foram criando, foram virando essas tribos, né? Eles chamavam até de príncipes, uns chamavam de chefes tribais. Reis, né? Muito antes de que o povo de Israel tivessem reis, eles já tinham isso. E aqui, né? Andressa, como que é interessante, eles começaram a virar nações. Né? Então começa aqui a se cumprir o pacto adâmico. Quando Deus veio, quando aconteceu lá no pacto, ele declarou, né, que ele haveria ser de pais de muitas nações. Né? Então tu vê que tudo isso que vem relatando ali, deles virarem os chefes, deles virarem os reis, são as nações da descendência. Né? Porque lá no pacto eu falo abrâmico, ele não fala que ele seria uma nação, ele fala que ele seria pai de muitas nações. Exatamente. Então aqui vem se cumprindo. Né? Israel é a nação escolhida, mas haveriam outras nações. Vem se cumprindo tudo isso aqui. Né? Então como é legal a gente poder ler toda essa genealogia, vamos dizer assim, né, deles. Depois vocês podem ler para vocês entenderem um pouco mais. E existem muitos nomes que são citados aqui, que lá na frente vão ser citados, como a Andressa já falou, né? E outros que lá atrás foram citados, que seriam, né? Então a gente não vai entrar assim em muitos detalhes.
Mas é muito interessante a gente vendo todo o comprimento dessa história, sabe? Todo o comprimento, tudo aquilo que vem acontecendo, tudo aquilo que vai acontecendo aqui, vai acontecendo para se cumprir tudo aquilo que foi dito lá atrás. Vai mostrar para nós regiões que surgiram, assim, nomes de regiões, né? Que surgiram, cidades, muitos. Vai ter aqui, acho que na quarta lista que vai nos falar sobre esses nomes, na verdade, eram nomes que ficaram das cidades, né? Por onde eles foram passando, cidade que eles foram conquistando. Ele era um conquistador, Esaú, e a sua descendência não foi diferente, né? É bem isso mesmo. Então são vários, como a gente falou, né, Andressa, vários nomes, várias pessoas que vão entrando nessa história toda aí, né? E tudo isso é para que nós possamos compreender que aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, se cumpre. Acontece. Né? Se cumpre. Então, muitas vezes, claro que o Abraão, por exemplo, né, às vezes a gente confunde, Andressa, às vezes Deus dá uma promessa para uma família, como foi o caso, né, que foi a descendência, né, e de repente o Abraão poderia dizer, não, mas escuta, eu não vi isso, né, mas era descendência, né. Então, às vezes, Deus até promete para a gente alguma coisa e talvez a gente não veja isso, né, acontecendo isso depois lá, um filho tendo aquele entendimento, aquele conhecimento, né. Então, como é lindo, na verdade, as coisas do Senhor. Não é verdade, Deus vai moldando a história, né? Para a sua palavra se cumprir, para aquilo que Deus tem para nós se cumprir, né? Uma coisa também, Andressa, que eu vejo aqui, que é muito interessante, que o Esaú, ele não era um homem mau, na verdade. Né? Era um homem fora da vontade de Deus, era um homem que não andava nos caminhos de Deus. Sim, mas é uma coisa muito interessante que a gente pode provar a honestidade dele, né? A gente vê em tudo aquilo que ele fez, a honestidade que ele teve, a transparência na vida dele, está tudo aí, dá pra gente entender que ele era um cara assim. Eu quero dizer assim, sabe, Andressa? Ele era um cara com um temperamento também revelado ali, com o irmão dele. Ele não era um cara de um temperamento mau ou coisa parecida. Então eu posso entender, muitas vezes, as pessoas são pessoas honestas, têm uma conduta eu faço, né? Eu não devo, tá isso, okay, né? aquele outro, e acha que está lindo, né? Acho que está fazendo o máximo, né? Que são coisas que são normais de se fazer. Não dever, por exemplo, né? É uma coisa normal, isso é uma obrigação nossa, não é verdade? Porque Deus nos criou com medidas de morais, né? Todos nós, crendo em Deus ou não, sendo, vivendo como filho de Deus ou não, nós temos isso na nossa criação. Quando Deus nos cria lá no Éden, quando Ele começa a nos formar, Ele põe isso em nós. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, e não necessariamente você precisa ser no linguajar de Deus, você precisa ser um crente para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa honesta. E da mesma forma que isso também não indica que você tem uma vida de intimidade com Deus, que você conhece a Deus, porque você é honesto, porque você é bom com os outros. Né? Eu vejo assim, porque na verdade o Esaú, o Jacó, quando foi encontrar com o Esaú, ele esperava o pior. E, na verdade, o perdão veio de Esaú. De Esaú. Esaú tinha um homem que não era, o direito, toda a razão de querer matar Jacó. Eu gostaria de falar mais um pouco sobre isso, gente, para que nós possamos entender. Muitas pessoas, às vezes, como nós já falamos, e eu quero repetir sobre isso, elas acham que fazem as coisas corretas, as coisas dentro da sociedade, aí eu pago meu aluguel, eu pago meu dízimo lá na igreja, eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas, eu sou um perdoador, né? Mas isso não significa que eu estou dentro da vontade de Deus. Exatamente. Então, isso na verdade, a gente quer usar as nossas obras para nos justificar diante de Deus. E não é assim que funciona. E Andressa, Esaú, nos dias de hoje, qualquer um de nós diria, não, esse homem, olha só a prosperidade dele, Deus está com ele. Deus está com ele, porque aqui é um sucesso. A Bíblia mostra, olha só o sucesso, olha os filhos, né? Quantas nações foram criadas, eu nem tenho esse número, mas eu vou buscar,
Quantas nações foram criadas, gente, a partir desse homem? E era uma pessoa que não estava segundo a vontade de Deus. Sim. Então, prestem atenção, porque muitas vezes nós achamos que estamos na vontade de Deus, né? Mas não ouvimos Deus, achamos que Deus não fala com a gente, né? Daqui para frente nós não vamos ouvir mais nada sobre Esaú, tá? A história de Esaú vai se encerrar, como a Andressa já falou, né? Ela termina aqui, a história de Esaú. Daqui para frente nós vamos estar falando bastante interessante assim, né, de Rai, que Jacó. às vezes a gente olha para essas genealogias que o livro de Gênesis, na maior parte, traz para nós, e a gente pensa que é só uma sequência de nomes e nomes e nomes. Mas olha o que Moisés está nos mostrando aqui. Ele era, assim, alguém que não conhecia Deus, mas era alguém que prosperou muito. Na sua descendência teve reis, teve príncipes, fundaram cidades, fizeram muitas coisas, conquistaram muitas coisas. E isso fala para nós que as nossas obras, elas não nos levam a Deus. Aquilo que nós fazemos, sim, evidenciam aquilo que Deus já fez em nós. Né? E não o contrário. Nós podemos ser pessoas muito boas, muito prósperas, sucesso absoluto, mas estarmos bem longe de Deus, bem longe da vontade de Deus. Sim. Então a gente tem que abrir os nossos olhos, porque a gente tem a mania de achar que tudo aquilo que está dando errado não é de Deus, e tudo que está dando certo tem a mão de Deus naquilo, e não é assim que a coisa funciona, né? É isso que a gente precisa aprender, né? Eu gostaria, Andressa, agora nós vamos passando, então, a gente já passou, nós vamos chegar lá no 43, que é o último, gostaria que você lesse. Tá. Andressa, no último capítulo, versículo. Verso 43. 43, Magdiel e Irã são estes os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Esse é Esaú, o pai dos edomitas. Olha só como no final, como ele falou, né? De tudo isso, gente, que esse homem conquistou com seus filhos, né? Seguramente, como a Andressa falou, se misturou, teve vários tipos de raça, misturou as raças, aquela coisa toda. Vai ser um problemão lá pra frente, inclusive. Mas este foi Esaú. Então, não esqueçam nunca disso. Porque tá dando certo, não pensem que é Deus. Que tá ok. Que tá ok. Que é Deus na história, né? Exatamente. Muitas vezes nós achamos que a coisa está funcionando e papapá, eu estou prosperando, meus filhos e etc e tal, e nós estamos fora da vontade de Deus. A Bíblia fala que que o sol e a chuva vêm para todos. Não é verdade, Andressa? A graça comum, né? Exatamente. Mas, gente, prestem atenção. Nós vamos entender um pouco mais para frente o que Deus queria no processo todo. E por que tudo isso aconteceu com esse menino também junto aqui, né? E vejam bem, não pode esquecer que esses dois nasceram juntos, né? Um serviu ao Senhor e o outro não. E interessante, Jair, que o próximo capítulo nós vamos começar a conhecer José, né? E a história de José começa dando tudo errado. Tudo errado, Não, é exatamente isso, né, Andressa? Muitas vezes as pessoas falam, pregam a prosperidade, pregam mil coisas. O importante, Andressa, é que nós possamos estar na vontade do Senhor. O importante é que nós possamos andar naquilo que o Senhor tem para nós, e não naquilo que nós queremos que o Senhor faça para nós. E jamais imaginar que nós podemos fazer qualquer coisa para chamar a atenção de Deus, para convencer Ele de que Ele precisa fazer aquilo que está no nosso coração. Nós podemos ver... Pelo contrário, aquilo que nós fazemos tem que ser o reflexo daquilo que Deus já fez em nós. E não para barganhar com Deus alguma coisa, e não para achar que eu estou bem na fita com Deus, né? Aqui nós vemos dois homens da mesma família, da mãe e do pai. E por a questão de segundos, um nasceu na frente do outro. Quer dizer, na verdade, ele saiu na frente do outro, né? Os dois nasceram praticamente juntos. Da mesma família, mesmo pai, mesma mãe, toda a estrutura, aprenderam tudo juntos, né? Um serviu, o outro não, mas os dois prosperaram. Como que é interessante, né? Os dois prosperaram. Humanamente não havia diferença, né? Exatamente, não havia diferença nenhuma entre os dois. Então prestem atenção,
na sabedoria de Deus, nesses textos que a gente leu, naquilo que a gente conversou hoje, porque nós conseguimos aprender e entender que o importante de tudo isso, pode ver, não foi mais importante daqui para frente a história dele, porque senão teria sido contada na Bíblia, né? Mas a história que está sendo contada agora daqui para frente vai ser daquele que seguiu os caminhos do Senhor. É isso aí. Então prestem essa atenção. Que Deus possa, Andresa, contar a nossa história sempre. Né? É verdade, que nós não, é verdade. Não seja que nem esse caso aqui de ter parado a história dele, né? Na fita métrica humana, né? De sucesso, de bem-sucedido, os dois estavam iguais, os dois prosperaram, os dois eram pessoas que aquilo que faziam estava indo muito bem, né? É. Mas diante de Deus, não. Diante de Deus, um era filho e o outro não era filho. É verdade. E isso faz toda a diferença quando nós somos filhos. A nossa medida, né? A nossa referência de sucesso não é aquilo que nós temos, não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que nós estamos nos tornando. É aquilo que Deus está formando, né, em nós. Essa deve ser o nosso foco, o nosso alvo. O que Deus tem formado em mim, e não o que eu tenho adquirido ou aquilo que eu tenho feito, mas o que Deus tem formado em mim, a semelhança de Jesus que Deus tem formado em mim. É verdade. Amém? Amém. Vamos orar? Fechem seus olhos, baixem suas frontes, nós vamos estar orando. Senhor, nós queremos, Pai, nos colocar diante do Senhor, Pai querido, porque aprendemos, Senhor Deus, aprendemos sempre na Tua Palavra. A Tua Palavra diz que a fé vem por ouvir a Tua Palavra, Senhor. Amém. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos inspirado, tem nos ensinado e tem estado com cada um dos nossos, Pai querido, em todos os momentos das nossas vidas, Pai. Nós sabemos aqui, Senhor Deus, que passaram por esses dois filhos do Senhor, né? Essas duas pessoas que nós podemos entender e aprender com eles maravilhas, Pai. Mas nós queremos, Senhor Deus, nós queremos estar nos Teus caminhos. Amém. Nós queremos seguir na história, Pai. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Por isso, coloca nos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós e não aquilo que nós queremos, Pai. Amém. Mas principalmente, Senhor, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Livra-nos, Pai querido, de todo o intento do inimigo querendo nos desviar do Teu propósito, daquilo que o Senhor colocou e tem para nós, Pai. Nós pedimos, Pai, que a Tua mão esteja sobre cada um daqueles que estão ouvindo, que estão escutando nessa noite, Pai. Que o Senhor esteja abençoando as suas famílias, suas casas, Pai querido, e os seus sonhos, Pai. Que o Senhor esteja à frente de cada um de nós, Pai. Nós te agradecemos, pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, se prepare que a semana que vem tem muitas coisas boas para nós. Vem para a sala. Que o Senhor abençoe a sua semana, que o Senhor guarde a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E nós te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.